Bom, agora nós vamos falar sobre a entrada de materiais. No processo de recebimento, então, nós fazemos todas as inspeções necessárias para que o material que nós compramos, ou aqueles que são recebidos através de devoluções, entrem corretamente dentro da nossa empresa, seja fisicamente, seja contabilmente, né, no sistema. Então, a gente pode considerar como entrada de materiais a recepção dos veículos transportadores, né, proceder à triagem da documentação e encaminhá-los para descarga e efetuar o cadastramento dos dados pertinentes no sistema. Então, basicamente, aquilo que você compra vai chegar através de um caminhão, de uma moto, são os meios mais comuns aí utilizados, e você vai então verificar a documentação, você vai, no processo de descarga, fazer a conferência quantitativa e qualitativa, e se tudo estiver correto, você vai lançar então essas informações em um sistema informatizado, o famoso ERP. E aí, quando então o caminhão chega, né, a maioria das empresas tem ali a portaria, que geralmente tem uma pessoa responsável, né, por fazer o recebimento desses caminhões. Algumas empresas têm um porteiro, geralmente aí um vigilante, alguma coisa assim. Esse não é a pessoa responsável, né? Ele simplesmente vai acionar alguém que está dentro da empresa e nós, em algumas empresas, nós temos pessoas realmente responsáveis pelo recebimento que já vão iniciar todo o processo, né, de entrada do material. Então, ali, nesse primeiro momento, é onde se verifica se a compra realmente foi autorizada pela empresa, ou a pessoa consulta o sistema, ou de repente liga para o setor de compras ou para o setor de materiais para verificar se realmente aquele material está autorizado a entrar. Também é feito uma verificação da documentação, até para verificar se o prazo de entrega está dentro do acordado. Muitas entregas, às vezes, elas são antecipadas, outras podem chegar atrasado, então isso aí também é um motivo de verificação. Se o pedido de compra, geralmente está na nota fiscal, é muito comum também você pedir para o fornecedor destacar no corpo da nota fiscal o número do seu pedido. Isso facilita muito, é até uma dica que eu dou para vocês fazerem esse procedimento, né? Facilita bastante aí a identificação do número do pedido que gerou aquela nota fiscal. E aí sim fazer o cadastramento das informações para poder iniciar o recebimento por parte do setor técnico. Então, é, aqui nesse caso, né? Quando há o processo de entrada de materiais, deve ser então verificado o recebimento, né, para os casos de compras não autorizados, ou então verificar se tem algum tipo de desacordo com a programação de entrega, datas especificamente, e aí, se por acaso tiver algum problema, geralmente a gente acusa no verso da nota fiscal o motivo do desacordo e devolve, né, devolve a carga e libera o caminhão, tá ok? Então, se existe um pedido para isso, né, para o recebimento do material, se a documentação ela procede, então aí esse caminhão ele é encaminhado para um local específico. Geralmente são docas de recebimento quando é carga seca, né? Mas se for granel, geralmente você vai para a balança para poder fazer a pesagem. Então, para isso você vai ter a necessidade de suporte. Então, você vai precisar, no processo de recebimento, geralmente paleteiras, talhas pneumáticas, empilhadeiras, pontes rolantes, né? Talhas pneumáticas e pontes rolantes, geralmente quando a gente tem descarga de big bags, que são aqueles sacos, né? Geralmente com 500 quilos, 1 tonelada. Então, para isso você precisa de um equipamento específico, um equipamento especial para lidar com esse tipo de produto. E aí, um dos primeiros pontos, né, que é de extrema relevância dentro do processo é a conferência quantitativa. Então, na conferência quantitativa quanti, né, a gente vai verificar a quantidade. Então, basicamente, é fazer uma checagem ali, olha, o que o fornecedor está informando na nota
em termos de quantidade, é aquilo que realmente está na nota, tá fisicamente, né? Para verificar se batem aí as quantidades. E uma dica aqui que eu também dou para vocês é fazer a famosa contagem cega. O que que é a contagem cega? Não deixa a pessoa que vai fazer a contagem ter acesso à documentação. Isso cria um viés. A pessoa bate o olho ali na documentação e até como já foi falado em aula, a pessoa fala, não, eu acho que tem tanto, né? E ele já vai com aquele número na cabeça. Isso cria, além de uma preguiça mental, ah, pode aí até por questão de tempo, falta de tempo, pressa, a pessoa conta de maneira superficial e está contando errado, né? O ideal na contagem aqui é fazer a contagem cega, onde a pessoa vai, conta, vem, né, e informa o número. Se estiver errado, ela vai lá e conta novamente até que a quantidade realmente bata, né? Então, tem que partir aí de total desconhecimento. A pessoa não pode ter aí nenhuma informação antecipada em relação à possível quantidade, né, constante. Então, aqui a gente vai falar rapidamente sobre alguns métodos de contagem. O primeiro deles, e o mais simples, é a contagem manual, é adequado para embalagens de pequenas com pequenas quantidades, né, cargas com pequenas quantidades, onde tem uma facilidade de contagem, como na foto aí a gente vê que a mercadoria está em cima do pallet, são poucas caixas, então ali você dá uma rodada em volta do pallet e faz a contagem, né? Mas para isso aí o ideal é que a carga esteja minimamente organizada dentro de um padrão. Geralmente a gente faz uma contagem aí em três dimensões, né? Altura, largura e profundidade, e aí, se está tudo organizado, isso agiliza bastante o processo de contagem. Agora, em algumas vezes você vai precisar fazer uma contagem mais, né, como eu disse, mais aprofundada aqui. Que aí já seria esse caso que eu disse para vocês, né? Você tem um pallet, aí você vai ter que fazer um cálculo, né? Ah, tem três caixas de profundidade, tem ali mais três de largura, né? E tem três em cada camada. Então você multiplica isso aí, né? Três vezes três vezes três, e aí você vai chegar na quantidade, né? Então, em cada. E tem altura também, né? Na verdade, que é 3 vezes 3, mas você tem uma, duas, três, quatro, cinco camadas, né? Então, 3 vezes 3 aí vai dar 9, né? 9 vezes 5 daria 45. 45 unidades, 45 caixas, né? Dentro em cima desse pallet. Então, esse já seria a utilização de cálculo, né? Agora, em alguns casos, para itens bem pequenos, utilizado aí as balanças contadoras. Então, imagina, por exemplo, essa quantidade de anéis. Não dá para contar isso um por um, né? Humanamente impossível aí. Até dá, na verdade, mas vai levar bastante tempo. Então, o que que você faz? Essas balanças contadoras, você coloca apenas uma unidade, tira a tara, então ele vai memorizar ali aquele peso, né? E a partir do momento que você colocar uma quantidade grande do mesmo item, já que basicamente eles têm aí a mesma dimensão e o mesmo peso, aí ele faz, né, a identificação correta da quantidade de itens presentes aí na pesagem. Tem um outro tipo de pesagem que seria por balança. Então, nesse caso aí é muito útil para cargas granéis. Aí na foto, por exemplo, vocês veem o carregamento de areia, né? Então, como é que você faz a pesagem? Você sobe com o caminhão na balança, tira o peso total, né? E aí o caminhão vai, descarrega a areia, por exemplo, e volta para essa mesma balança, só que agora vazio, e tira-se o peso do caminhão. E aí você faz por diferença, né? Então, se ele entrou aí com X toneladas e quando ele voltou ele tinha X menos Y, né? Então, a diferença entre as duas pesagens do caminhão é o que efetivamente você descarregou de carga granel. E um ponto importante aí nesse processo, né, principalmente no processo de pesagem,
seja pelas balanças menores, seja pelas balanças, né, maiores, é a questão da tolerância, né? Então, sempre que você for fazer a realização da, da pesagem, você tem que considerar aí uma tolerância de desvio, né? Então, por exemplo, se na nota fiscal está declarado uma determinada quantidade, vamos supor 20 toneladas, né? Nunca que vai vir 20 toneladas ou exatamente a mesma quantidade declarada na nota. É muito difícil isso acontecer. Então, aí nesse caso, a sua empresa tem que determinar qual é a tolerância aceitável, né? Até porque durante o processo de transporte pode ter perdas, né? Você já deve ter visto muito caminhão aí na estrada que vem pingando soja, né? É, ao longo aí do caminho, né? Então isso aí dá uma diferença mesmo que pequena, mas dá. Então aí você é que vai ter que determinar, né? Você vai variar mais ou menos 1% ou mais ou menos 5%, né? 5% para cima, 5% para baixo. E aí, após efetuar o processo de pesagem, você vai e verifica, né? Realmente qual é essa variação. E não vou dizer que você vai ter que devolver a carga, né? Você não vai colocar a areia toda no caminhão e devolver para o cara porque está faltando. Geralmente, esse tipo de situação, como a gente vai ver no final da aula, é um processo que você tem que fazer uma regularização junto ao seu fornecedor. De repente, se veio faltando, ele te envia na próxima carga, né? Se veio passando, você paga a diferença para ele, algo nesse sentido. Bom, e aí a gente entra na questão da conferência quali, né, qualitativa, que é onde você faz a inspeção técnica do material, para verificar se realmente veio dentro da qualidade esperada. E aqui basicamente você faz a análise de três características, né? Ah, na verdade você faz três crivos, né? Duas são características, que são as características dimensionais, que aí a gente está falando de dimensão e as características específicas, que pode ser, por exemplo, cor, né? Por exemplo, tamanho, aliás, tamanho está na dimensão. Pode ser cor, espessura, alguma coisa assim, né? E aí, um outro ponto também são as restrições da especificação, que aí geralmente está dentro de um documento de qualidade dizendo quais são os limites aceitáveis também dessas possíveis variações. Então, para isso, o ideal é que toda empresa tenha um roteiro sequencial de inspeção, que basicamente é uma sequência lógica, né? Então você vai colocar ali passo a passo, item a item, para que esse processo de inspeção ele seja padronizado, né? Para que todas as pessoas que venham a fazer o processo de inspeção adotem o mesmo procedimento, né? Seja para aprovar, seja para rejeitar o material. E aqui a gente vai passar por um roteiro básico seguido, né, sendo aí contendo 8 etapas do início ao fim, que depois vocês podem também aplicar isso nas empresas de vocês. E o primeiro deles é dentro da especificação, e aí a gente vai pegar como exemplo uma bombona, né, um galão, vamos dizer assim, né, de 5 litros de um produto líquido, e basicamente aí a gente tem ah, o galão em si, né, e a gente tem a tampa. Então vamos imaginar que a gente vai fazer um processo de inspeção da tampa. Então a primeira coisa é você ter o documento que você vai usar, que você vai ter como referência, né, para poder fazer essa inspeção. Então pode ser ali uma ficha técnica onde tem as dimensões. Então, reparem aqui, você tem o nome do fornecedor, você tem o nome do produto, você tem os requisitos de qualidade, que tipo de material que tem que ser, qual que é o peso, tá vendo? Se vocês olharem ali na linha do peso, você tem 19,82 mais ou menos 1 grama, né? No diâmetro interno do bocal, você tem 61,8 milímetros, podendo variar mais ou menos meio milímetro. Então, isso é o que a gente falou um pouquinho antes, de você ter essas referências para poder realizar o processo de inspeção, né? Aí, uma vez que você tem esse documento em mãos, que vai ser a sua referência, você vai então fazer a seleção do tipo de amostragem. Você tanto pode fazer uma amostragem total, onde todos os itens do seu processo de recebimento vão ser inspecionados,
que hoje em dia é muito difícil isso acontecer, ou se você vai fazer por amostragem. Aí, no caso de amostragem, você vai selecionar, então, uma determinada quantidade de itens, até porque, geralmente, dependendo do processo de inspeção, há a destruição do item, né? Igual, por exemplo, se você vai fazer um teste de resistência de uma tampa como essa, vai ser destruída, né? Então, você vai ter que descartar. Então, você não pode fazer isso com todos os itens, né? Então, você vai selecionar uma determinada quantidade que seja significativo, né, de maneira aleatória dentro do seu recebimento para poder fazer, então, a inspeção. Aí, você vai fazer uma análise primeiro visual. Então, dentro da análise visual, você não vai utilizar um instrumento de inspeção, né? É o olho, né? O instrumento de inspeção são os seus olhos. Então, aí você, por exemplo, pode perceber cor, né? Se veio arranhado ou alguma coisa nesse sentido. E outros itens que você vai fazer a análise bem visual mesmo, né? Você tem a análise dimensional, que aí é onde você vai, com a ajuda de instrumentos, fazer a inspeção do material, verificando as questões de tolerância do produto, né, de acordo com a sua ficha técnica. Você vai realizar ensaios. O que são os ensaios? São os testes, né, de resistência mecânica, de desempenho do material, para ver, por exemplo, se a tampa não vai estourar, se a tampa não vai arrebentar, se ela resiste a uma determinada pressão. E, se necessário, você vai, né, consultar o manual de qualidade do item para ver se está tudo certinho, se está tudo dentro das especificações. E aí, dentro do resultado final, você vai então liberar ou então recusar esse material. E se por acaso houver algum tipo de divergência, você pode fazer aí ah, a recusa, né, do material. Então, cabe a você aceitar ou recusar ah, o material dentro do que é acordado, dentro do que está na sua política de qualidade e dentro do que é acordado também junto ao seu fornecedor. Então, basicamente, essa aí é a rotina do processo de recebimento de materiais. Vocês podem ver que é uma questão muito prática e que com certeza dá para vocês aplicarem nas empresas de vocês. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado por assistirem a aula e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.